Hoje eu acredito que a maioria das empresas não tem problema de marketing, tá? Talvez não seja nem também o comercial. Mas o verdadeiro problema é que esses dois setores trabalham olhando para o mercado. Muito prazer, sou Paula Porto aqui e hoje nós vamos falar um pouco dessas verdades, né? Quando na verdade eles deveriam estar olhando primeiro um para o outro, tá? Então, o comercial e o marketing olhando para o mercado, quando na verdade eles deveriam olhar juntos um para o outro para que os dois olhem para o mercado, tá? E aí a gente tem aí, porque o marketing ele gera a expectativa e o comercial ele sustenta a realidade. Quando os dois eles não conversam, o caixa sente, tá? Todos os dias eu converso aqui com empresários de indústrias, empresas B2B, clínicas, operações técnicas e quase sempre existe o mesmo cenário. O marketing reclama de falta de conversão, o comercial reclama da, da qualidade do lead que não chega, né? E aí existe uma frase que eu sempre digo: quando o dono começa a virar o CRM da empresa, quando tudo depende dele, a operação não escala, ela sobrevive. E talvez seja um dos maiores gargalos das empresas hoje. Elas querem crescer, mas ainda operam de forma artesanal. Em alguns casos, o dono centraliza tudo e a empresa cresce na força, sem previsibilidade nenhuma. Talvez sua empresa já tenha vivido isso. O faturamento oscila, quando entra indicação, a operação respira, quando não entra, começa o desespero silencioso. E aí, aí o tráfego. Mas o comercial demora, não existe processo, não existe velocidade, não existe um acompanhamento. E no final, a culpa sempre cai ou recai aí no lead. Muitas vezes, lead ruim é processo ruim. Essa é a verdade que o mercado ainda não entendeu, tá? A teoria da rotatória, deixa eu explicar para vocês aqui o que eu gosto dessa teoria, que eu sempre uso ela para exemplificar aí o que eu quero dizer. Então, você imagina o seguinte, que a sua empresa ela é uma rotatória, tá? E aí, cada rua que chega nela representa um canal de aquisição. Então, a gente tem aí a rua da indicação, a rua do tráfego pago, a rua do comercial ativo, a rua do networking, a rua das parcerias, rua dos conteúdos, do relacionamento e da autoridade, né? Agora, me responda uma coisa. Quantas dessas ruas estão realmente abertas na sua empresa? Porque a maioria das empresas, elas operam aqui, ó, normalmente em duas ruas. Ou quando um pouco opera em três ruas, tá? Então, quais são essas duas ruas principais aí da rotatória, das ruas que chegam na rotatória da sua empresa? A rua da indicação e a rua do tráfego pago. E aí a gente também tem um pouquinho aí de comercial. E acha que isso é normal, tá? Até que alguma dessas ruas fecha. E aí o crescimento trava. O que acontece? O caixa sente, o dono entra em modo de sobrevivência, a empresa percebe que nunca teve previsibilidade e só teve o quê? Movimento, tá? Então, o mercado ensinou que empresas o mercado ensinou para a empresa anunciar antes de estruturar. Isso foi um erro, porque hoje existem empresas colocando dinheiro em tráfego sem ter uma engenharia comercial. E o que acontece? O lead chega, mas ninguém absorve, o atendimento falha, o CRM não anda, o follow-up morre e o tempo de resposta é lento. E depois dizem, o tráfego não funciona, né? Mas o tráfego sem engenharia comercial, para mim, hoje é só um barulho patrocinado, tá? Então, hoje o que a gente fala, né? Aqui na MDP, a gente acredita que o crescimento não pode depender de sorte, ela não pode depender do dono, ela não pode depender apenas da indicação, né? Empresa que cresce estruturada, ela precisa ser previsível, né? Por isso, o nosso trabalho nunca foi apenas gerar lead. O nosso trabalho, ela se consiste em marketing, comercial, atendimento, processo, qualificação, CRM, inteligência operacional, às vezes IA, dependendo da empresa, para ganhar velocidade, porque quando tudo isso conversa, a empresa começa a absorver o crescimento. E isso muda completamente o jogo. Então, o que a gente chama isso daqui? De uma engenharia comercial. E quando a gente fala em engenharia comercial, a MDP fala não só do marketing, do comercial, como os dois olhando um para o outro e esses dois olhando para o seu mercado, tá? E o resultado disso
É plausível aqui na MDP. Nós já vimos isso acontecer em diferentes segmentos aqui, tá? Empresas industriais, empresas de engenharia, segurança do trabalho, clínicas odontológicas, medicina ocupacional, equipamentos e operações técnicas. E normalmente os ganhos começam em pequenas melhorias operacionais, às vezes de 10, 20, 30%, depende do tamanho da empresa, né? Mas o mais importante é que nunca é apenas um número, é a previsibilidade, é a empresa parar de viver pagando incêndio e o dono volta a pensar estrategicamente, tá? Então, talvez a sua empresa não precise apenas de mais leads, talvez ela precisa apenas abrir as ruas que estão fechadas, ou às vezes com um semáforo acontecendo ali, abre, passa, fecha, abre, passa, fecha, porque as empresas previsíveis, elas não nascem por acaso, elas são construídas, não é sorte, não é mágica, é matemática. E talvez seja a hora do marketing e o comercial finalmente começarem a trabalhar como uma única engrenagem. Se você fez sentido isso aqui para você, talvez faça sentido a gente analisar junto quais as ruas da sua empresa podem ser abertas e quais estão fechadas e quais a gente pode fazer isso acontecer de uma forma mais branda. Te espero lá.